A fáscia depende da dimensão, da escala de dimensão que você olha ela. Porque se você olha ela no nível universal, você entende que você está no mundo factral, que tudo se conecta, tudo se deriva de uma energia inteligente, né? Então o mundo partiu de uma energia inteligente. Os sábios da criação do mundo dizem isso. E essa energia, para se materializar, ela precisou se organizar em geometrias platônicas, dando origem aos 5 elementos, por exemplo, que são o elemento terra, fogo, ar, água e o éter. Mas na verdade, o éter é o elemento. Sem ele, nenhum outro elemento existiria. E aí a gente começa a olhar ela então no corpo humano. Você olha você no corpo humano, você é uma fáscia. Cri, Deixa eu abrir cri, aqui. cri, 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 Os dois cri. aqui, ó. Coloquei os dois do lado. Estamos no plano aberto, olhando pra ele com uma cara de interrogação. Continua, doutor. Não deixa a gente de ar. Então você olha no macro, você é fáscia. E aí você começa a olhar em todas as escalas. E aí você olha em volta do seu músculo, por exemplo, em volta das suas vísceras, do seu órgão, você tem a fáscia. E a fáscia, né, antes da gente chegar nela no princípio, a fáscia, assim como tudo que se deriva dessa energia inteligente, que é a energia da criação, ela segue a sua geometria, que é a geometria sagrada. E essa geometria, ela é factral, como se fosse um quadradinho dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho. De todas as escalas de dimensões. Então a gente já está chegando nos órgãos, no músculo, e ela tem a mesma característica. Ela reveste o tecido, o que existe na matéria, e ela também está interconectando os componentes desse tecido. Então quando você olha no músculo, você vê ela lá revestindo o músculo, e você vê ela também entranhada entre o músculo. Se você olhar essa fáscia dentro do fígado, você vai ver essa fáscia revestindo o fígado e entranhada dentro das células do fígado. E aí você vai olhar um pouquinho numa escala menor, você vai olhar na célula. E a célula ela tem uma característica que é uma membrana também que reveste, citoplasmática, e você tem o citoesqueleto que dá forma e sustentação às células. E aí você pode olhar em outra escala de dimensão, você vai ver os núcleos. O núcleo é feito de DNA, de nucleotídeos. E você olha o DNA, na verdade, ele é pontes de hidrogênio, de átomos de moléculas que formam o seu DNA. E você olha ainda em outra escala de energia menor que o DNA, você olha uma coisa subatômica, você vê energia. E é isso que as pessoas têm que entender, que nós somos energia. Nós somos ondas vibratórias que se interagem de forma inteligente. Então, o nosso corpo, a gente olha nosso corpo, a gente olha no espelho e vê uma pessoa. E essa imagem é errada. Você olha no espelho e você vê que você é mais de 50 trilhões de células. E as células, ela tem a mesma função que tem seu corpo. Ela também tem função excretora, função digestiva, função respiratória e de movimentação. Então, os componentes celulares, essa característica do criador, que é a característica que vai repetindo essa geometria. Tá? E quando você olha ela numa estrutura menor ainda, que ela é energia, e aí você passa, mas energia não tem matéria. Então, como a fáscia pode ser também algo energético, algo imaterial, aí nós temos que levar em consideração o biocampo humano ou alma, qualquer nome que você quiser dar a esse aspecto, mas é sua mente controlando 50 trilhões de células. Então, sua mente é a energia que reveste o seu corpo também. Tá? E pra gente saber disso, aí a gente vai ter que falar de um outro assunto que é super interessante. Porque quando a gente está lá, que ocorre o processo de fecundação do óvulo com o espermatozoide, a primeira coisa que acontece, você forma 3 tecidos: o mesoderma, o ectoderma e o endoderma. O endoderma, ele basicamente vai formar as meninges. E aí a gente parte para o ectoderma. O ectoderma, ele se deriva entre pele e sistema nervoso central. Só para a gente entender, pele e sistema nervoso central. E o mesoderma vai dar origem ao sangue, aos ossos, aos músculos,
tudo que existe Os no nosso nervos. corpo, dos nervos, sistema nervoso central, sangue, tudo se deriva do mesoderma, tá? Só que o que acontece? Antes disso tudo acontecer, quando é blastócito ainda, aquele tecido eles chamam de tecido conjuntivo mesenquimal, que na verdade é a fáscia mesenquimal. Então, quando você ocorre o processo de fecundação, você forma uma fáscia. Então, por isso, você é fáscia. E a fáscia, dentro da barriga da mãe, ela atua como se fosse uma impressora 3D, criando todas as suas estruturas. Ele cria todas as células do seu corpo, se diferencia em todas as células do seu corpo, de acordo com a energia que ele recebe. Então, ela recebe uma energia e ela vai se diferenciando em alguns tecidos. Tá? E aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo ainda. Então, a gente sabe que a pele é um receptor de informação. Ela não manda informação. E o sistema nervoso central. E aí você tem todos os músculos, os vísceras, sangue, tudo sendo controlado pelo sistema nervoso central. Hoje em dia, que a medicina conhece, é o sistema nervoso central e a pele. O sistema nervoso, na verdade, a medicina acredita que o sistema nervoso central emana informações para a pele e emana informações para as derivações do tecido mesenquimal. Mas, na verdade, o que mais acontece, a medicina mais atualizada hoje, ela fala que a pele é receptor de informação. Então, a sua mente não está no seu cérebro. Assim como a memória já foi comprovada que a memória não está no seu cérebro, a memória está na sua fáscia, dentro do seu corpo, distribuída no seu corpo todo. E a face ela tem outra característica do criador, que é uma característica de onipresença. Ela está em qualquer lugar do seu corpo. Se você pegar uma agulha, fincar profundamente, você está rolando em face. A ponta da agulha rela na face. Se você pegar uma escala menor ainda, vai relar na face. A face tem uma característica de onipresença também.